Legal, então acho que dá para a gente ver um script agora e discutir a estrutura de um script, o que compõe um código, né? Os componentes que compõem estruturalmente um código, né? É importante a gente conhecer. Não se preocupe especificamente com cada função, cada palavra nesse momento, tá? A intenção agora é a gente entender a estrutura. Note que eu tive que maximizar porque, infelizmente, o editor do Pine ele não te deixa alterar o tamanho da fonte, né? Então eu tive que dar aqui um zoom, porque eu sei que às vezes as pessoas estão acompanhando pelo celular, né? Até mesmo pela tela fica difícil, porque a letra realmente é pequena do editor do Pine, tá? Isso é uma sugestão que já foi enviada, espero que em breve eles incrementem aí. Então, vamos lá, vamos ver. Então, a gente começa normalmente com um cabeçalho, tá? No cabeçalho você vai ter informações como informações de copyright, né, que foi quem produziu o código, tá? Uma dica importante, se você quer entrar nesse mundo mais de programação, mesmo que não necessariamente profissionalmente para vender nada, mas se você quer interagir mais com esse mundo de programação e principalmente ser respeitado e levado a sério, você precisa respeitar as regras de copyright no sentido de crédito, né? Porque a gente sabe, obviamente, existem regras legais e digitais de direitos autorais, mas na internet é difícil você impor, né, fiscalização e leis efetivamente, principalmente porque a gente está falando de uma internet global, né? Então é difícil você realmente pôr em prática essas leis, né? Mas existe uma regra, né, moral por trás dos programadores de quando o código não é meu, eu dou os devidos créditos e se eu implementei coisas nesse código, eu coloco a minha parte lá, né, como parte do cabeçalho, mas sempre deixando quem começou como crédito, tá? É algo importante para ser feito. Então, informações como contato, né, a versão do seu script. Então, eu coloquei aqui um exemplo, versão 1.0, para você acompanhar conforme esse código é atualizado, né, saber em que versão está. Esse tipo de informação é importante você ter no seu cabeçalho, que é feito através de comentários. Você vai ver essa barrinha, essas duas barras para a direita. O texto fica cinza, né? Isso significa um comentário. Um comentário do ponto de vista do compilador, que a gente já falou, é o software que vai executar a nossa lista de instruções, ele ignora, tá? Então, ele ignora para fins de execução e, portanto, esses comentários servem simplesmente para nós humanos, né? Como informação. A única exceção a isso é a diretiva do compilador, que é feita através desta primeira linha com @version 4. A gente vai falar também com mais detalhes sobre isso, mas é para determinar pro compilador qual versão do Pine Script a gente está usando. E a versão que a gente vai usar é a versão 4, tá? Que é a versão mais atual, a versão mais recente. Então, você sempre começa o seu código, né, com essa diretiva, o termo, né, que é usado é diretiva para o compilador, né, diretiva de versão do Pine. Então, você vai usar a versão 4, é só usar essa linha aqui no início do seu código, tá? Segundo componente, né, vamos dizer assim, é justamente a anotação do tipo do script, né, que é, no nosso caso aqui, nesse exemplo, um study, um script do tipo estudo. Tá? O que está aqui dentro, não se preocupe que a gente vai falar sobre cada um deles também. Tá? Eu preciso te mostrar primeiro a estrutura. Então aqui, essa anotação é para dizer o tipo do código. Né? Tipo do script, do código. Né? É um script de estudo ou um script de estratégia. Tá? E a gente vai falar com mais calma sobre os parâmetros de cada um mais para frente, tá? Próxima, né, parte dentro do nosso próximo componente são os parâmetros de entrada, ou as inputs, né? Em inglês, inputs, parâmetros são justamente as interfaces que você vai fazer com o usuário para permitir o usuário a manipular o código, né? Seja, por exemplo, numa média móvel,
determinar o tamanho dessa média móvel, tá? Quantos períodos, né? Que tipo de valor, né? Um preço de fechamento, um preço de abertura, enfim, isso será feito através dos parâmetros, tá? O próximo componente é justamente o quê? O algoritmo. Então, eu já deixei marcado aqui, né, parâmetros, né, então não vou ficar reescrevendo. Mas o algoritmo é essencialmente o cálculo. Então, tendo essas informações que o usuário passou como parâmetro, configurou, né, eu executo os meus cálculos. Tá? Então, esse componente, obviamente, neste exemplo, é um cálculo de uma linha só, muito simples, mas nem sempre será tão simples assim, né? Obviamente, esse é o propósito desse curso, né? Te mostrar como fazer isso. Mas, né, para entender a estrutura, eu preciso que você entenda que agora, nesse bloco, né, eu preciso que você veja o código como um bloco, né, ou diversos blocos, né, colocados juntos, né, como um Lego, sei lá, um quebra-cabeça que forma o nosso script. Tá? Então, esse é o próximo bloco do nosso quebra-cabeça, é o cálculo, né, o algoritmo. Né? E por último é o que? O resultado. Neste caso, é um script de estudo para plotagem de média móvel, então é um plot, né? É uma plotagem, mas pode ser outra coisa, pode ser, como a gente conversou, uma coloração, alterar a cor de um candle, adicionar um texto, enfim, numa estratégia seria o quê? Uma execução de ordem, né? Enfim, é o resultado saindo deste algoritmo, né? Então, é o bloco final, vamos dizer assim, né? Que fecha o nosso código. Né? Importante, a sequência que você organiza esses blocos, ela não necessariamente é fundamental, apesar de terem blocos que precisam de uma posição específica. Por exemplo, a plotagem ela precisa ser no final. Mas, para não dificultar a nossa vida, a gente sempre vai usar a forma mais lógica, né, de organizar esses blocos, né, e sempre reproduzi-las, que é o quê? Obviamente, você começa com o seu cabeçalho, né, obviamente, sempre vem primeiro. Depois você vem a anotação para dizer que código que é, onde você vai ter informações como o título do seu indicador, do seu código, né? Coisas que a gente vai falar com mais detalhes, mas que é o que identifica esse código, né? Agora, tecnicamente, né, para o compilador, né, esse cabeçalho identifica o código, mas de forma amigável para o ser humano. Né? Agora, a anotação stud vai fazer isso, porém, para o compilador. Depois a gente tem o nosso bloco de parâmetros, que é onde o usuário vai interagir com o código, né? E obviamente a gente só quer que o cálculo ocorra uma vez que o usuário fez as alterações que ele quer, então por isso a gente coloca nessa sequência, né? Vindo então, obviamente, esses cálculos e o resultado desses cálculos vindo por último, né? Sendo apresentados para o usuário. Então essa sequência lógica de organizar os blocos é algo que a gente vai sempre seguir como, primeiro, boa prática, né? Mas segundo também como forma de instruir o compilador de forma correta o que será feito. Tá? Então, vamos esconder isso aqui. Né? O que eu poderia fazer agora? Você vê que eu posso dar um título efetivamente para o meu arquivo, né? Ele já tem um título aqui, Moving Average, que seria média móvel em inglês, né? Vamos colocar aqui média móvel, porque eu peguei esse código pronto e eu vou mostrar como fazer isso. Então eu vou colocar aqui média móvel. Nota que toda vez que eu salvo, ele me dá algumas opções aqui onde eu posso buscar, né, termos dentro do meu código, e cada vez que eu faço uma alteração, então vamos supor aqui que eu fiz uma alteração, eu não quero mais a cor azul, eu quero vermelho, né? Note que ele me demarca aqui que houve uma alteração, o script não salvo, com asterisco, né? Ele está me falando que não foi salvo. E a partir do momento que eu salvar, então agora eu vou mudar aqui para 1.1, porque eu fiz uma alteração. Se eu salvar, note que ele aumenta já a minha revisão para 2.0. Ele não segue o formato de revisão 1.1, 1.2, ele vai direto para uma versão
superior, né? Então 1, 2, 3, né? E o interessante disso é que você pode acompanhar. Então você fala, poxa, como que era mesmo na versão 1.0? Você pode voltar, então aqui na 1.0 era blue, né? Agora na 2.0 é vermelho. Tá? Então você tem ali o histórico das alterações que você fez. Né? Você pode vir aqui e alterar esse nome, caso você queira mudar. Tá? Você pode marcar aqui na sua lista de favoritos. Né? E adicionar o gráfico. Tá? Então eu vou ter que agora, para conseguir visualizar, voltar para o 100%. Tá? Então eu vou diminuir aqui. Vamos abaixar um pouquinho. Vou adicionar ao meu gráfico. Então note que a minha média móvel, agora na versão 2.0 que eu mudei para vermelho, está vendo aqui que ela está sendo plotada em vermelho. Né? Então o meu código agora já está funcionando. Como que eu consegui esse código? Tá? Note que quando você tiver códigos abertos, na lista de indicadores ele vai ter essa opção aqui, código fonte, e se eu clicar ele vai abrir. Tá, o seu código, o código fonte. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui a banda de Bollinger, que é nativa da plataforma, se eu clicar em código fonte, ele abre o código da bandas de Bollinger. Note que ele é fechado, obviamente, eu não posso alterar, mas eu posso copiar e iniciar um código novo. Né? Eu posso copiar e iniciar um código novo baseado neste código inicial das bandas de Bollinger, tá? Então, essa é uma funcionalidade legal. Outra forma de encontrar códigos é... Opa, se a gente voltar aqui para o editor, se eu usar abrir e script... novo script padrão incorporado, eu posso buscar os scripts já nativos e trabalhar em cima deles. Então, vamos pegar um envelope. Então, note que agora eu tenho um envelope, né, e eu posso começar a trabalhar em cima dele e dar aqui um título novo, né, envelope atualizado, envelope com média móvel, envelope com volume, sei lá. Né? Então, note que você pode fazer isso. Obviamente, você pode também acessar scripts da base de dados dos usuários, né, que a gente viu lá no comecinho, quando a gente estava estudando um pouquinho a plataforma, né, para aproveitar aqueles códigos, né, e trabalhar em cima deles também. Né. Então, essa era a estrutura, basicamente como a gente pode, né, salvar, criar, copiar códigos, né, já nativos para a gente trabalhar nos nossos próprios scripts.